Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, né? Conhecemos bem essa história, esse texto, e nos fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus manjares, os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que eu te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também acerca de meu pai, pecamos contra ti, de modo que nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalhei pelos povos. E aqui já no versículo 11 fala assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E faça prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Até aqui, como eu disse, um texto bem conhecido. Vamos orar ainda? Pai, nós queremos te louvar e te bendizer por estarmos reunidos na tua presença como teus servos. Senhor, que teu Espírito Santo agora opere maravilhas na nossa vida, que o homem diminua e que o Senhor cresça, porque do homem mesmo, Pai, não temos nada o que compartilhar. Por isso, clamamos ao teu Santo Espírito, que tome nossas vidas em sua mão e nos abençoe, Pai, com a tua santa palavra agora. Repreendemos todo o mal, acampa teus anjos, Pai, ao nosso redor, e que teu Espírito Santo opere maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Esse texto, no livro de Neemias, como nós já dissemos, um texto bem conhecido, um momento muito conhecido da história do povo de Israel, e nós queremos meditar nessa palavra, irmãos, e lembrar, né, que Deus criou o ser humano dessa maneira, com o desejo no coração de construir, de crescer, de evoluir. Deus colocou esse desejo no meu e no teu coração. Deus nos concedeu dessa maneira, um desejo de nos ver, sim, crescendo, amadurecendo, construindo. Deus pôs esse desejo em nossos corações. É por isso que Deus sabe da necessidade que nós temos, Deus sabe da necessidade que nós temos de realizar coisas, de construirmos coisas, de progredirmos em todas as áreas das nossas vidas. Deus entende os nossos corações quanto a isso, porque foi Ele que colocou esse desejo em nossas vidas, desejo de progredir, de construir, de crescer. Então, saiba que Deus sabe dessa necessidade que nós temos, sabe? De criar bem os nossos filhos. Todo pai, toda mãe tem esse grande desejo de criar bem os nossos filhos, de dar uma boa educação, de dar uma boa base, de educá-los da melhor maneira. Deus sabe desse desejo dos nossos corações. Deus sabe o desejo que nós temos de construir casamentos bem estruturados, que haja paz, alegria, respeito. Deus sabe a necessidade que nós temos de construir casamentos bem alicerçados. Deus sabe, meu irmão, minha irmã, o desejo que nós temos em nosso coração de construirmos uma vida financeira, uma vida profissional bem alicerçada. Deus sabe também a necessidade que nós temos de termos uma vida espiritual, uma vida ministerial bem alicerçada. Então, sabe, esse desejo que eu e você temos nos nossos corações, de crescermos, construirmos, de fazermos, sim, coisas novas e coisas tremendas todas as áreas das nossas vidas, Deus entende, porque Ele colocou esse desejo
em nossos corações. E aí, o que nós vemos é que nesses dias aqui de Neemias, chegaram para ele e disseram: olha, está tudo colocado abaixo. As portas de Jerusalém foram colocadas abaixo. Aqueles que estavam ali estão passando por grande miséria. Sabe, irmãos, não tem como nós vamos pegarmos esse texto desses dias e trazermos para os nossos dias de hoje. Quantas notícias ruins temos recebido? Quantas notícias tristes temos recebido? Quantas situações que nós olhamos e vemos, puxa, foi tudo destruído. Tudo que estávamos construindo foi destruído. Está queimando a fogo. Temos olhado tantas situações de nossas vidas e temos no sentido dessa maneira. Hoje mesmo, né, postei no meu Facebook particular, né, um jovem lá do Hospital São Vicente, um enfermeiro, um jovem de 35 anos, que sempre nos ajudava lá com os trabalhos de capelania, né, faleceu essa madrugada por causa desse vírus, né, que tristeza, e choramos por causa disso, choramos. Quantas notícias temos recebido, quantas notícias de destruição temos ouvido, e temos feito o quê? Como Neemias. Temos nos sentado muitas vezes e chorado. Porque uma tristeza inunda o nosso coração. Porque Deus nos criou para construir. Nos deu criatividade para imaginarmos coisas e construirmos, e crescermos, e evoluirmos em tudo. E quando a gente vê coisas sendo destruídas, uma grande tristeza brota em nosso coração. E aí, irmãos, como foi aqui nos dias de Neemias, um grande choro brotou no seu coração, uma grande tristeza brotou no seu coração. E aqui diz então, né, que Neemias sentia essa grande tristeza, como nós também estamos sentindo, né? Alguns de uma proporção maior, outros menores, mas enfim, estamos com essa tristeza mediante as notícias que estamos ouvindo. E Neemias fez, meu irmão, minha irmã, exatamente o que nós também estamos fazendo, sabe? Sentiu a tristeza, admitiu a tristeza, admitiu que estava vendo uma situação de destruição e recorreu a Deus. Na sua tristeza, ele foi, orou e jejuou a Deus. Eu digo, nessa situação que estamos fazendo, porque a Igreja do Senhor Jesus está, sim, mobilizada para isso. Estamos, sim, orientado, indicado. Então, por isso que eu tenho sempre te alertado quanto a isso. Meu irmão, participa, se envolva. A igreja tem dado todo subsídio para você não desanimar, não entristecer, para você se animar com a palavra de Deus. Por isso temos feito cultos online, não deixamos de fazer nenhum culto em todos esses dias. Temos dado estudos bíblicos, temos mandado devocionais diariamente, relógio de oração. Quem quiser participar, me manda no WhatsApp, que eu te incluo no relógio de oração. Temos hora das madrugadas. Tudo isso para quê? Porque estamos tristes. E na nossa tristeza, a gente faz o quê? Clama, ora e jejua ao Senhor nosso Deus. Porque a resposta vem. Como veio para Neemias? A resposta vem. Não tem nenhum problema você admitir a sua tristeza, o seu medo, você vê as coisas entrando em colapso. Claro, dá uma tristeza, como eu falei, fiquei muito triste hoje, chorei. Olhando ali as notícias, chorei de ver aquele moço que sempre nos atendia tão bem, perdendo a vida. Deus o recolhendo. É natural do ser humano nós chorarmos quando vemos coisas sendo destruídas. Só que os servos de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus quer te falar isso nessa noite. Só que o servo de Deus não fica prostrado chorando. Não fica prostrado chorando muito tempo, não. Sabe? Ele se recompõe pela graça e pela misericórdia de Deus. Então você pode sim ser realista, ver todo esse cenário na tua vida, no Brasil, no mundo. Veja todo esse cenário. Sim, se entristeça, somos de carne e osso, né? Se entristeça, mas não mantenha essa tristeza, não alimente essa tristeza. Se achegue a Deus todos os dias, se achegue a Deus. Amanhã, segunda-feira, lá para umas 7, 8 da manhã, já estou te mandando devocional. Como eu disse, se não estiver recebendo, me manda mensagem que eu te incluo na lista de transmissão, né? Eu te mando, amanhã cedinho já tem devocional, para você se alimentar da palavra, para não ficarmos melancólicos, tristes, cabisbaixos. Deus tem nos falado desses dias, né? Cantei sexta-feira, cantei de hoje de manhã, e vou cantar de novo, né? Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do seu coração,
Deixa a luz do céu entrar. Leve esse na tua boca durante toda essa semana, né? A hora que você vê muita tristeza, muita melancolia, deixa a luz do céu entrar. Então, o que Neemias fez foi exatamente o que a igreja está fazendo nos dias de hoje. E que durante toda a história do povo de Israel, e depois durante a história da igreja do Senhor Jesus, quando as coisas, sim, né, se complicavam ainda mais ainda buscávamos a Deus. Mais ainda buscava a Deus. Então, que em nome de Jesus, né, nós venhamos se achegar a Deus em oração, em jejum e súplica. E a provisão de Deus vai nos alcançar, como alcançou Neemias e o povo daqueles dias. E aí nós enxergamos tudo isso, e aí, para nós construirmos, né, como Neemias fez, nós precisamos entender algumas coisas. Em primeira coisa, talvez verificar o que tem que ser feito. Neemias falou, olha o que está lá, olha, os muros, os portões estão todos em chamas, tudo derrubado, é muro e portão, beleza, vamos lá arrumar isso aí. Identificar o que foi destruído, identificar o que precisa ser construído. Isso, irmão, sabe, quem nos dá esse discernimento, para nós aqui como servos de Deus hoje, claro, hoje não é mais uma questão literal como essa. Hoje é a nossa vida espiritual, nossa vida emocional, tantas outras áreas também na parte material, mas não era literal como nesses dias. Nós somos ligados, sim, à história do povo de Israel, pelo sangue de Jesus, que nos enxertou na videira, que é o Senhor Jesus, né? Então, eu sempre digo que essas histórias, sim, também histórias do nosso povo, quando Deus profetizou e deu a palavra ali para Abraão, olha, em ti serão benditas todas as famílias de todas as nações da terra, né? Estava se referindo a mim e a você nos dias de hoje, cerca de 2000 anos depois, aqui no Brasil, uma terra que Abraão nem sabia que existia, mas já fazia menção a mim e você, essa promessa, olha as estrelas do céu, olha a areia da praia, vai ser a tua geração. Não só uma geração física, que foi a nação de Israel, mas a nação do povo de Deus, pelo sangue de Jesus. Então, quando eu leio uma história como essa, é a história do nosso povo. Pelo sangue de Jesus, nós fomos ligados à história desse povo. Então, é a minha e tua história que está aqui. Só que hoje, não mais de uma maneira literal. Então, nós precisamos olhar para nossas vidas como Neemias fez, né? Olhar para nossas vidas como Neemias fez. E se importar. Olhar ali e se importar. O que precisa ser reconstruído? O que precisa ser construído? Olha para a tua vida nessa noite. Deixa o Espírito Santo de Deus te dar esse discernimento. Como falamos, não é mais algo material, palpável. Olha, é muro e portas que foram queimadas. Quem nos dá esse discernimento hoje é o Espírito Santo de Deus. Então pede para ele ministrar o teu coração. O que precisa ser reconstruído na tua vida? O que tem que ser, ou talvez construído na tua vida? Pede para o Espírito de Deus te dar esse discernimento. Talvez seja, estamos todos aí envolvidos, essa questão aí, né, desse vírus, coronavírus, né, todos envolvidos, né, nessa área também, estamos sofrendo essa grande pandemia, influenciou muito as nossas vidas, sabemos disso. Essa situação, nós olhamos que destruiu muitas coisas em nossas vidas, e estamos olhando e, puxa, mas está tudo destruído. Mas em tantas outras áreas, o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Talvez Deus está falando ao teu coração nessa noite. O Espírito Santo de Deus está dando esse discernimento. Falar, olha, filho, filha, o que você precisa reconstruir na tua vida é o teu bom relacionamento no teu matrimônio. Talvez seja isso que Deus quer que você reconstrua nessa noite. Você enxergar, olhar, se importar. Porque Neemias estava lá, longe, estava de boa. Não, deixa assim mesmo. Vamos levando assim. Só que chegaram para ele e falaram, olha, a situação é essa. Ele olhou aquela situação e chorou, se comoveu com aquela situação. Talvez o Espírito Santo de Deus te fale, olha, filho, filha, reconstrua o teu casamento, reconstrua o teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos da igreja, com o teu pastor. Reconstrua, busca isso que foi destruído, reconstrua. Então, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus nos dê esse discernimento nessa noite, verificar o que precisa ser feito, o que precisa ser reconstruído, ou talvez construído. E aí, né, assim que Neemias teve essa noção de ver a situação real, chorar, né, se condoer por aquilo, ver o que precisava ser feito, ele foi ver as condições que ele tinha. Veja também as condições que você tem para restaurar essa situação.
talvez na tua vida financeira, tua vida profissional, né? Muitos tiveram a tua vida profissional transformada nesses dias, talvez estava tomando um novo rumo, estava melhorando. Nesse começo do ano estava melhorando muitas coisas. De repente, veio essa situação e realmente parou, destruiu, ruiu muitas coisas em nossas vidas. E não se importe, sabe, irmão, minha irmã, não se importe se você vê a situação que você precisa construir ou reconstruir e você achar que o que você pode fazer é muito pouco. Não menospreze a direção que Deus tem te dado. Eu tenho visto coisas maravilhosas. Muitos irmãos, sabe, hoje em dia, fabricando máscara, né? Foi a estratégia que Deus deu. E os irmãos estão vendendo máscaras, né? Para nos protegermos contra esse vírus. Vários irmãos fazendo isso. Glórias a Deus. Muitos irmãos procurando empresas que fabricam máscaras cirúrgicas e vendendo também, daí por diante. Então, o que você puder fazer, o que Deus pôr no teu coração essa noite, para você reconstruir ou construir algo que precisa ser feito na tua vida. Não menospreze. Por menor que seja a situação, não menospreze. Não menospreze. Porque às vezes um simples telefonema, às vezes uma simples mensagem de WhatsApp, apenas uma simples situação que é criada ali, vai ter, em nome de Jesus, um resultado tremendo. Então, olha assim, o material que você tiver nas tuas mãos e não menospreze, por menor que possa parecer aos seus olhos. E aí, né, coisa tremenda, como Neemias fez aqui também, colocou em prática. Saiu para fazer o que devia ser feito. Deus está mandando você reconstruir a tua vida espiritual a partir de hoje, em nome de Jesus. Já me manda mensagem já, pastor, quero entrar no relógio de oração. Pastor, não estou recebendo a devocional, me manda amanhã sem falta. Começa a colocar em prática. Talvez você está vendo já há muito tempo, puxa, preciso mudar, preciso melhorar, preciso reconstruir, preciso melhorar, preciso reconstruir, preciso melhorar, preciso reconstruir. Tá bom, você já sabe. Há quanto tempo você já sabe disso? Puxa, aquele meu relacionamento era tão bom, não tenho mais. Há quanto tempo você está vendo essa situação? Neemias aqui diz que ficou alguns dias chorando aos pés do Senhor, orando e jejuando. A hora que passou esse momento, arregaçou as mangas e foi trabalhar. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, começa a fazer o que precisa ser feito para construir ou reconstruir algo na tua vida. Começa a fazer em nome de Jesus. Não fica só assistindo e olhando e planejando e sabendo o que deve fazer. Começa a fazer, porque foi isso que Neemias fez aqui nesses dias. Irmãos, como nós falamos, nós fomos criados assim, com uma grande alegria, né? Para construir, para evoluir, para crescer, para edificar. Temos essa grande alegria porque Deus nos criou assim. Eu sempre digo que foi isso que tirou a humanidade de dentro das cavernas. O homem começou a inventar coisa, né? A fazer coisa, a construir, edificar, que começou a evoluir, começou a crescer. Porque Deus colocou isso dentro de mim, dentro de você, como seres criados por Ele. Só que a natureza corrompida do homem, entenda isso, natureza corrompida do homem pelo pecado, muitas vezes nós destruímos mais do que construímos. A natureza corrompida do homem. Você vê, aqui Neemias tinha essa noção. Deus, nós estamos no exílio, está tudo acontecendo lá como aconteceu lá em Jerusalém, por nossa causa. Nós pecamos diante de Ti. Saímos debaixo da Tua bênção. Agora estamos passando por essa grande tribulação. E aí, irmãos, reconhecer também isso diante de Deus. Talvez nós estejamos vivendo situações que nós mesmos criamos. Rompemos, talvez alguns amigos, alguns irmãos, algum parente, rompemos por causa da nossa carnalidade, sabe? Às vezes esfriamos na fé por causa da nossa carnalidade. Não coloca a culpa no irmão, culpa na igreja, culpa no pastor. Às vezes esfriamos por causa da nossa própria carnalidade. E Neemias identificou isso. Senhor, me perdoa, porque fui eu que gerei essa situação. Às vezes, irmãos, em nossa vida profissional, vida financeira, mesma coisa, Senhor, me perdoa, porque eu vejo que eu gerei essa situação. Me perdoa, porque às vezes, irmãos, nós ficamos escravos desse sentimento de culpa. Porque o diabo pega esse sentimento de culpa e fica ali, lançando os dardos. Está vendo o que você fez? Olha o que você falou, olha como você está agora, olha a tua vida financeira, profissional, você que é culpado. Irmão, se você se sente dessa maneira, confessa a Deus, pede perdão e acabou. Você tira essa arma de acusação da mão do diabo. Não fica ali remoendo, sabe? Se você se sente realmente... Neemias se sentiu assim. Deus, estamos vivendo essa situação porque nós abrimos brecha. Então, Pai, me perdoa, perdoa-me, perdoa a nação, nos perdoa.
sabe? Então, se você também está vivendo alguma situação de destruição, sabe? Alguma situação que você sabe que foi destruída na tua vida, e você tem sentimento de culpa, como Neemias fez. Vamos orar daqui a pouco, como sempre fazemos. Fala, Deus, me perdoa. Senhor, eu tomei uma má atitude. Tomei um rumo errado na minha vida, Senhor. E agora estou sofrendo as consequências. Me perdoa. Glórias a Deus. Irmãos, Jesus é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso advogado e ele advoga a nosso favor. Sabe, o perdão vem sobre a tua vida. Então, se for esse o caso, nessa noite, se achega a Deus e peça perdão se você tem esse sentimento. E chega de aceitar a acusação do diabo, sabe? De coisas que foram destruídas em nossas vidas. Não aceita mais a acusação do diabo, em nome de Jesus. Porque Israel, sim, tinha aberto brechas nesses dias. Por isso estavam sofrendo tudo o que haviam sofrido. Então, se por um acaso você permitiu, né, que alguma influência da carne ou do maligno entrasse no seu coração, e fizesse você romper com algum relacionamento, romper com alguma coisa em relação às coisas de Deus, romper com o ministério, enfim, né? Que o Espírito Santo de Deus dê esse discernimento também nessa noite. E você venha também chegar a Deus com o coração aberto e pedir perdão, se for o caso, em nome de Jesus. E aí também, irmãos, muitas coisas também que são destruídas, né? Uma é quando nós próprios abrimos brecha e nós mesmos fazemos aquela situação acontecer, que já resolvemos isso nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus ministre o teu coração e você se chegue ao coração de Deus nessa noite e receba o perdão em nome de Jesus. E muitas coisas também são coisas do cotidiano. Muitas coisas são destruídas em nossas vidas por causa do dia a dia. O sol vem sobre o bom e sobre o mal. E muitas coisas também vêm sobre nós nesse sentido. E situações são destruídas. Então, meu irmão, minha irmã, sempre lembramos disso. Não importa se foi algo que nós geramos, criamos, não importa se é uma situação natural da vida, do dia a dia, não importa se é legitimamente um ataque do diabo sobre nós, porque sempre digo isso, tanto nós criamos situações, são situações do cotidiano dessa vida, e são sim, muitas vezes, ataques do maligno. E muitas vezes, geralmente, nós não temos como identificar, propriamente dito. E eu sempre digo o seguinte, não importa qual dessas situações foi que destruiu, o que quer que seja em nossas vidas. Sabemos que todas elas estão sob o controle do nosso Deus. Então, nessa noite, suplica a Deus, Senhor, me ajuda a reconstruir minha vida nessa área. Senhor, veio essa quarentena, Pai, e ruiu mais ainda, destruiu mais ainda. Ou estava tão bem, Senhor, e agora parece que foi tudo por terra. Falamos isso hoje de manhã também, sobre uns tópicos, um dos tópicos hoje de manhã, né? Nos sentimos muitas vezes como jogando algum joguinho de tabuleiro, e aí cai lá aquela carta, olha, volta 3 casas atrás, fica 3 rodadas sem jogar. Parece que estamos nos sentindo assim nesses dias, Então, nós venhamos sim, né? Reconhecer que precisamos construir, edificar, e que Deus venha nos dar direção para tudo isso. E aí, irmãos, então, verdadeiramente, importe-se, né? Nas mais diversas áreas da tua vida, se importa com a tua igreja, se importa com os teus irmãos, com toda a tua parentela, se importa, veja o que precisa ser feito e comece a fazer. E aí, irmãos, né, como nós falamos, aqui é o Antigo Testamento. Sempre gosto de lembrar, como se fosse aquele álbum de família antigo, né? Você vê lá as pessoas com roupas diferentes, cortes de cabelos diferentes. Esses dias nós fizemos aniversário de casamento, 31 anos de casados, né? 31, acertei, ela deu ok. 31 anos de casado, e eu postei algumas fotos, nossa, lembra? Eu postei fotos minha lá no casamento, a Helena lá de noiva, eu com o topete, né? E a gente ri dessas fotos, porque são fotos antigas. Sempre digo que aqui o Antigo Testamento também é o nosso álbum de foto, né? Do nosso povo, né? Antigo. E aqui que fala isso para nós reedificarmos o que estiver nos incomodando. E aí eu queria fazer um link com o Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Mateus 7, a partir do versículo 21. Nos fala sobre nós também edificarmos. O próprio Senhor Jesus falando. Porque aí o que eu tenho que fazer é o seguinte, né? Como Neemias fez aqui. Olha, então, e ele pediu graça, para Deus dar graça para o rei, para dar material para edificar. E o rei deu madeira, deu pedras, deu joias, deu ouro, deu tudo o que precisava para reconstruir lá os muros, as portas lá de Jerusalém, deu tudo o que precisava fazer.
deu todo o material que precisava. Pastor, mas e hoje? Você falou que não é mais algo material, físico. Como é que eu faço? Aí, meu irmão, minha irmã, a resposta está lá em Mateus 7, quando Jesus fala: o homem precisa edificar a sua casa sobre a rocha, que é a minha palavra. Edificar sobre a rocha. Porque vai vir o dia mau, vai vir o vento, vai soprar, vai vir a tempestade forte, vai soprar sobre aquela casa, mas a casa construída sobre a rocha não vai cair, não vai cair, em nome de Jesus. Então, que nós venhamos também ouvir essa palavra da parte de Deus, e o material que nós precisamos para edificar, o que tem que ser edificado sobre a rocha, que é a palavra de Deus. O material está aqui, ó. O que você precisar para reedificar, busca na palavra de Deus. Busca, pede para o Espírito Santo: Senhor, o que eu faço para construir? Eu não sei construir isso aqui não, Senhor. Né? Se fosse algo físico, Deus ia falar: olha, filho, você pega cimento, pega pedra, pega areia, né? E tem ali como você mistura do jeito certo e faz essa argamassa. Não vou falar porque eu não sei, né? Mistura esse negócio aí, vai virar cimento e usa dessa maneira. Amém, Senhor? É assim que eu faço? É assim. Da mesma maneira, irmãos, busquem Deus. Pai, como é que eu faço para reconstruir minha vida ministerial? Como é que eu faço para reconstruir minha vida espiritual? Senhor, como é que eu faço para reconstruir o meu casamento? Como é que eu faço, Pai? Irmãos, o material está aqui, ó, nas minhas mãos. Palavra de Deus. E aí você vai construir sobre a rocha. E vai vir o dia mau, vai vir um dia difícil. Com esses dias que estamos passando agora, né? Nos dias que estamos passando agora. Vai soprar o vento, vai vir a tempestade. E o que nós construímos não vai cair mais. Em nome de Jesus. É por isso que eu tenho incentivado tantos irmãos, sabe? Tenho incentivado tantos irmãos para você realmente não esfriar na fé. Não esfriar, não deixar de se alimentar da palavra, continuar construindo sobre a rocha, porque é tremendo, irmãos. Deus nos criou assim para nós termos regozijo nessa construção. E a hora que nós construímos sobre a rocha, esse regozijo vem. Por mais calamidade que estejamos passando no dia a dia, esse regozijo vem, essa alegria vem, porque estamos construindo sobre a rocha. Esse prazer, essa alegria vem. Então, que em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, essa palavra vem entrar no teu coração. E você vem assim, enxergar coisas que foram ou estão sendo destruídas. Vem enxergar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pode até ficar triste, mas não permanecer triste. E clamar a Deus: Senhor, me ajuda a reconstruir. A oração de Neemias, aqui no final, né? Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Senhor, estejam abertos os teus ouvidos e os teus olhos, à oração do teu servo. Por isso, nessa palavra desse momento, eu queria te convidar a nós orarmos por isso. Né? Apresenta diante de Deus. Apresenta diante de Deus agora. Né? Apresenta diante de Deus agora. O que você acha que é isso que está ruído, que está destruído, que está com ferrugem, que não está legal, né? Tudo que envolve essa pandemia, talvez a vida financeira, profissional, como nós falamos, talvez o teu casamento, talvez o teu ministério, talvez a tua vida com a tua família, talvez com os teus irmãos da igreja, talvez com o teu pastor, não sei. O que quer que seja, Neemias foi todo esse ponto, né? Enxergou o que estava ruim, chorou, clamou a Deus, buscou, e chegou nesse momento que nós estamos agora. Jesus, lá no Novo Testamento, também falou: filho, construa a tua casa sobre a rocha, sobre a minha palavra, porque nos dias maus vai se manter firme. Então, eu queria orar com você agora por essa palavra. Identifica no teu coração, né? Nesses próximos segundos que eu estou falando aqui ainda, identifica no teu coração o que precisa ser restabelecido, reconstruído, melhorado, aperfeiçoado, reformado. Talvez, irmãos, né? Talvez não foi destruído. Talvez não tem nem ferrugem. Mas você sabe, mas alguma coisa precisa ser reformada. Algo precisa melhorar. Caímos muito na rotina, e se eu não vigiar agora, não reformar agora, logo vai cair. Né? Sabe um telhado de uma casa? Se você não faz uma reforma periódica, daqui a pouquinho não tem mais nada. Então, talvez seja dia também de você pedir orientação e discernimento de Deus, fazer uma reforma, antes que o telhado caia. E aí vai ser muito mais difícil. Então, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações. Eu queria te convidar agora para nós orarmos.
Então, como nós temos feito, né? Se achega aí com a tua família, se coloca de joelhos, né? Se una com a tua família aí na tua sala, enfim. Se você puder abrir essa situação, abra aí com a tua família, fala, gente, vamos orar pelo nosso trabalho, vamos orar para Deus dar estratégia, abra. Se não puder abrir, for algo muito pessoal seu, entre você e Deus, fala aí com Deus, que precisa ser restaurado, reconstruído. Só não fica, meu irmão, minha irmã, alheio a tudo isso. Não fica alheio. Neemias teve essa bênção tremenda, e consta aqui como referência para a palavra de Deus, porque ele se comoveu com a situação. Ele não passou alheio. Então enxerga aí. O Espírito de Deus dê esse discernimento. E ore a Deus nesse momento conosco. Talvez você em família, se você puder abrir, você abra, compartilha. Peça perdão a Deus por algo que também você sabe que talvez você tenha gerado, algo que foi destruído. Peça perdão a Deus. Se tem sido talvez acusado por isso, também caia por terra em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, Senhor amado, nós queremos clamar a Ti agora por essa santa palavra que o Senhor coloca agora em nossos corações, Pai. Que o Senhor semeie em nossos corações. Senhor, que em nome de Jesus, Pai, nós vamos entender sim, que estamos vivendo em dias que está sendo notório a destruição de muitas coisas, de muitas situações que estão sendo destruídas, Pai. Estamos enxergando isso, Pai. Deus, estamos sim com nossos corações tristes, Senhor, melancólicos por causa disso. Reconhecemos, Senhor, mas nós não queremos ficar assim. Por isso, Pai, tem misericórdia. E obrigado, Pai, porque cada culto, cada momento que estamos tendo na Tua presença, o Senhor tem nos alimentado, Senhor. O Senhor tem permitido que a luz do céu inunde os nossos corações. Obrigado por isso, Pai. Deus, por isso que eu clamo a Ti, Pai, por cada um dos meus irmãos agora, que ninguém fique prostrado em tristeza. Neemias ficou pouquíssimo tempo, logo se refez, porque estava orando e jejuando. Nós também estamos nessa posição, Pai. Por isso, Pai, toda tristeza venha cair por terra, porque estamos vendo também uma terra assolada, em nossas próprias vidas, em todo esse mundo. Pai, agora nos ajuda, Pai. Queremos também pedir perdão, Senhor, se enxergamos coisas que nós mesmos geramos. Nos perdoa, Pai. Deus, agora vem sobre nós, Senhor, nos ajuda a edificarmos sobre a rocha. Senhor, nos dá inspiração do céu, o que construir, o que reconstruir, o que reformar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos dá essa alegria, Pai, nos dá esse regozijo, porque o Senhor nos criou assim, a termos prazer quando construirmos, a ter prazer quando fazemos algo novo e vemos prosperar e vemos evoluir. Pai, nos dá essa alegria de ver nossa vida financeira, nossa vida profissional, os nossos relacionamentos sendo construídos, reedificados, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial. Senhor, nos dá esse regozijo, em nome de Jesus. Pai, e todo ataque do inferno que tem destruído, seja lá o que for, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Repreendemos agora em nome de Jesus os ataques do inferno que tem feito sim ruir muitas situações de nossas vidas. Cai por terra agora, Satanás, eu te repreendo. Você não tem poder nenhum sobre essa vida, sobre os negócios dessa família, não tem poder nenhum sobre esses relacionamentos. Em nome de Jesus, bate em retirada. Você não tem poder nenhum sobre a igreja do Senhor Jesus. Se você tem feito qualquer mal contra essa família, sobre esse lar, eu te repreendo agora, em nome de Jesus. E toda a destruição que você causou é repreendida agora em nome de Jesus. Pai, visita os teus filhos agora, Pai. Cada lar que abriu suas portas para a tua santa palavra. Deus, e se o diabo operou alguma coisa nesses lares, Pai, ajuda os teus filhos a reedificarem. E repreende, Pai, todo esse mal, em nome de Jesus. Seja lá em que área for. Se em nome de Jesus foram os ataques do maligno que rompeu com alianças, com relacionamentos, que em nome de Jesus venha a ser repreendido. As mentiras, os ataques, as calúnias, venham cair por terra. Os maus pensamentos, maus sentimentos, venham cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ajuda os teus filhos agora, Pai, a reedificarem sobre a rocha. É o material que nós precisamos, Senhor. Opere isso em nossas vidas, Pai. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.